Olá, você está no Mundo Jurídico da Diário MSTV e hoje eu tenho mais uma entrevista especial com um advogado renomado na área de atuação e professor universitário há muitos anos. Conhecido em toda a cidade e estado do Mato Grosso do Sul, é uma honra recebê-lo, Dr. Jefferson Baquete. Isso. Jefferson, nós estamos recebendo aqui no Mundo Jurídico e é muito importante porque a sua história de vida profissional ela é muito rica, não é verdade? São quantos anos já como advogado? Já se vão aí. Primeiro, agradeço pelo convite, Dr. Wander Medeiros. Falávamos sobre a importância de um espaço como esse para que possamos aí discutir temas jurídicos, objetivando evoluir, né, a sociedade. Então, gostaria de agradecer muito pelo convite e já aproveitando o embalo para responder o seu questionamento, são 15 anos já, né? 15 para 16 anos como advogado e professor também, porque logo que concluí o curso já iniciei na docência. Eu sempre faço uma pergunta introdutória, Jefferson, porque eu acho importante para você situar as pessoas na história de vida de quem está sendo entrevistado. E me permita chamar de Jefferson, por favor. Primeiro que somos amigos, somos conhecidos há muitos anos, e eu tenho tido essa prática. Eu tenho entrevistado todo mundo pelo nome, seguindo a escola ali do Jô Soares ali. Ótimo, não é verdade? Perfeito. E eu acho que é interessante a perspectiva. Mas quando você coloca 15 anos como advogado, como professor universitário, com uma carreira brilhante, eu não gosto de ficar falando muito, mas eu sei que é um dos advogados mais conhecidos e renomados do Mato Grosso do Sul, com projeção nacional. Mas eu digo o seguinte, a família é de advogados? Vem de um berço jurídico? Como que é? Não. A minha família, eu tenho um primo, salvo engano, que é advogado, já teria se formado antes do que eu, que é um mais velho, mas na ascendência aí eu não tenho nenhum parente advogado, pai, avô, que era uma família humilde, né, como boa parte dos nossos profissionais, que encontram aí no ensino jurídico e numa formação, numa graduação, a sua ascensão profissional, né? E vejo que a academia nos proporciona isso. A gente vem aí de uma luta em uma classe não tão elevada, não tão abastada, né, financeiramente, e acaba tendo essa projeção diante da graduação, diante da formação profissional. Então, eu não tenho parente algum que venha da área jurídica, parente direto, né? Você faz referência a uma família humilde. Seus pais não eram da área jurídica, seus pais trabalhavam com o quê? Comércio. Eles trabalham em comércio, eu também, né? Tive aí um início de vida profissional ainda ligada ao comércio. Casei muito cedo, né? Casei com 18 anos e isso me levou imediatamente ao comércio e me fechou um pouquinho aí o período de estudo, né? Por isso que me formei um pouquinho para frente. Comércio de vendas? Eu tive no período um barzinho noturno, uma casa, não era uma casa noturna com shows, mas eu vendia pizza, enfim, aquela comércio de alimentos na área noturna, né? Engraçado que nós nos conhecemos há muito tempo e não tinha esse ponto, não conhecia esse fato. Não tivemos essa conversa, é verdade. E você sabe que temos um ponto em comum, que meus pais também, dono de restaurante, lanchonete. Acho que nós conversamos sobre sobre o seu convívio nesse ambiente, acho que nós conversamos há muito tempo, né? E isso me admira, é exatamente aquela primeira fala que eu havia feito, no tocante a gente, não que qualquer profissão seja desmerecida, ou mais importante ou menos importante, mas me recordo de a gente ter conversado sobre essa questão também da sua vivência no comércio, né, sua família na vivência do comércio, e também, me perdoe aqui, mas admiro muito também a sua trajetória. Que é isso. Jefferson, e eu fico intrigado e gostaria, às vezes eu me pergunto quanto dessa vida profissional, de você estar no balcão atendendo o cliente, de você interagir com as pessoas, quanto disso diz respeito ao sucesso e ao êxito profissional como advogado? Quase 100%, né? Eu acho que a gente ter esse contato direto com o público, público que eu digo com o cidadão, a gente aprende a conviver com as suas dores, com as suas alegrias, né? Porque sempre que alguém chega para que você seja atendido, ele chega com uma carga de felicidade, de tristeza, enfim, sempre ali você acaba ouvindo uma fala
mais alegre ou mais triste em razão daquele cotidiano que ele passa. E a gente, talvez até mesmo com a própria clientela, a gente acaba servindo um pouco de psicólogo, um pouco de amigo, né? Então, eu acho que é muito importante essa vivência no comércio, e não há dúvida de que é muito importante, né? Muito importante e, principalmente, nós da área jurídica, porque nós trabalhamos com aflições, né? Quando o cliente chega no nosso escritório, ele chega aflito. Ninguém chega com a solução, né? Eu falo para os meus alunos que ninguém chega no seu escritório, abre o código e fala, doutor, eu pretendo uma indenização com base no artigo tal, né? Ele chega simplesmente com um problema e nós temos que tentar, da melhor forma, atendê-lo e socorrê-lo, né? Isso... E é interessante, Jefferson, porque uma das coisas que eu percebo hoje que os acadêmicos de direito, né, os alunos e quem está entrando no mercado tem dificuldade é compreender esse lado da advocacia, que é um lado humano do contato pessoal. Essa vivência de ouvir o cliente quando ele chega no escritório, isso é algo que tem que ser estimulado, né? Não há dúvida. Eu tento, né, na medida do possível, nós ali na Unigran, nós temos turmas de 80, 70 alunos, né? E isso faz com que a gente não só apenas tenha essa vivência com vários, mas por vezes a gente tem uma dificuldade de tratar com aluno por aluno, né? Esse é um fato. Mas mesmo assim eu ainda tento humanizar essa questão da importância de não deixar o cliente pensando apenas nos seus honorários, né? Ou seja, é você tentar fazer com que o acadêmico enxergue a advocacia não apenas com o foco econômico, mas sim na solução desses problemas. Então, esse contato, como dizia acerca do comércio, dessa vivência no comércio, também é importante na advocacia para que você se preocupe mais em solver aquele problema do teu cliente, ou seja, tirar aquela agonia dele do que praticamente pensar no seu bolso, né? Vamos dizer assim. Essa decisão, comerciante, pais humildes, ninguém da área jurídica, como que se decide pelo direito? Da onde nasce a decisão para o direito? Me recordo ainda, foi bem interessante a minha fala quando surgiu essa possibilidade da academia. Me recordo que eu tinha recém me separado, né? Fui morar em São Vicente, litoral paulista, e lá trabalhei com o meu cunhado na área incrível, desenho, né? Fazer desenho comercial. Então, a gente produzia algumas publicidades. Você é desenhista, então? Não, mas tudo técnico, só letras e sugestões de publicações, mas nada com desenho artístico, nada disso, longe de mim, né? Até gostaria, que admiro essa profissão e a beleza da produção, principalmente do Brasil, que é muito criativa. Mas, quando retornei a Dourados, ainda no comércio, eu tive um colega delegado de polícia que me sugeriu, falou, olha, você tem potencial para uma academia, para fazer um curso e tal. E me recordo de ter falado isso lá em 95, 94, mais ou menos. E aí eu comentei, né? Falei, mas que curso faria? Direito? Nós temos aí a Unigran que solta 100, cento e tantos profissionais por ano, né? Vou fazer direito, né? Assim, eu questionei, falei, nunca que eu vou fazer direito, mais ou menos isso, né? Me recordo de ter feito um vestibular na Federal para análise de sistemas, salvo engano, na área de tecnologia. Aí tive uma boa colocação, mas não fui aprovado. E aí, de repente, surgiu, falei, vou fazer esse tal de direito, né? E não imaginava que iria me envolver tanto na questão jurídica e também no mundo acadêmico, né? Assim, permanecer na academia. Então, foi uma surpresa e foi por estímulo desse colega, que tenho ele como um exemplo de vida, e isso foi onde me despertou aí. E logo que comecei, vi que estava no lugar correto. Se apaixonou pelo curso. Você fez direito em qual universidade? Na Unigran. Na Unigran. Já era Unigran, né? Que era Socigran e já era Centro Universitário da Grande Dourados, a Unigran. Eu entrei quando era Socigran, quando eu formei era Unigran. Era Unigran, já saiu Unigran, né? Já saiu Unigran. É um nome mais pomposo, no sentido, com todo respeito à história e à Socigran,
mas é um nome até mesmo pelo Uni, né, de universidade, apesar de ser um centro universitário. Me lembro que mudou o nome, né, toda aquela arte, o desenho, ficou muito legal. E entrar no curso de Direito já com alguma vivência. Você, quando entrou no curso, já tinha uma vida profissional, já tinha uma vivência. Como que é? Porque você, dentro da sala de aula, dentro do curso de Direito, você percebe que há uma distinção entre aqueles que entram ali jovens, 16, 17 anos, e aqueles que já vêm com alguma experiência de vida e profissional. Como que é essa interação e o que foi isso dentro da sua vida? É interessante, muito importante a sua colocação, tendo em vista que eu já observo isso desde o início, né? Ou seja, são 15 para 16 anos de sala de aula. E nesses 15 anos eu destaco exatamente isso, a dificuldade que nós temos com alguns alunos jovens, e não que não tenham capacidade, pelo contrário, são muito melhores do que nós, né? Não tenho dúvida disso, mas a dificuldade é exatamente dessa vivência. Porque, por vezes, você fala de um cheque, né? Hoje, pouco se utiliza um cheque, né? E como que você vai tratar de um cheque de alguém que nunca emitiu um cheque, ou nunca pegou uma lâmina de cheque na mão, ou que nunca assinou um contrato de locação sequer, nunca firmou um contrato de uma empresa, nunca... Então, esta vida, esse período de experiência, seja em comércio, seja em qualquer atividade econômica, isso faz falta para o acadêmico, né? Então, nós temos que trabalhar com isso para colocar na cabeça dele, tentar demonstrar para ele o que seria aquele contrato para você discutir. Ainda mais no meu caso, que eu tenho na Unigran, já tive várias matérias que eu lecionei, mas basicamente prática trabalhista e processo civil, que foi o período que eu fiquei mais nas matérias. Então, você tinha que demonstrar como era aquela relação jurídica, para daí você falar da questão processual, né? Então, essa dificuldade que nós temos de o aluno, por vezes, não ter uma experiência comercial, não ter uma vivência aí, no cotidiano das empresas e dos conflitos, isso é uma dificuldade. Mas eu tento trabalhar e normalmente a gente consegue alcançar os objetivos, que é passar o conteúdo e trazê-los para essa realidade, né? Isso é muito importante. Não lhe parece que há também principalmente falando aí de uma vida como professor, hoje as turmas atuais e esse jovem, a classificação acho que é millennial, né? Aquele jovem que já nasceu sabendo usar tem alguns, tem a geração Y, nem, né? Você tem geração, nem já não está na academia, né? Porque ele nem trabalha nem estuda, né? Mas você tem a geração Y, você tem algumas, a Baby, né? Que acho que é a minha, no caso, que o Dr. Wander ainda é jovem, né? Comparação. Não, estamos juntos. Então, você tem algumas gerações, e dentro dessas gerações, nós temos... Eu ouvi um texto muito legal, muito interessante, falando eu até tenho que buscar, até para passar para os acadêmicos, para demonstrar a importância dos jovens para a sociedade, que ele valoriza isso. Ele fala que os jovens estão muito mais impulsivos, não negativamente, né? Estão muito mais atrás de solver os problemas, estão muito mais atrás de buscar uma melhora da sociedade do que nós, que somos um pouco mais acomodados, né? Então, eu achei muito interessante esse texto, desses que a gente encontra pela internet, que eu recebi pelo WhatsApp, e achei muito interessante essas colocações que ele fez acerca da importância do jovem hoje, né? Que ele está muito mais ativo, muito mais preocupado e querendo mudar esse estado de coisas aí que a gente tem vivido pelo Brasil e pelo mundo, né? Durante o curso de Direito, você entrou no curso de Direito na Unigran no ano... 98. Quando você entrou no curso de Direito, eu imagino que você não parou de trabalhar para fazer a faculdade. Como que foi essa vida de trabalhar? Continuou no comércio? Sim. Conseguiu fazer algum estágio durante o curso? Sim. Lá no início, eu continuei trabalhando, né? No balcão, estudando, né? No balcão, estudando. Sabe bem o que é? Sabe bem o que é isso. No balcão, estudando. A qualquer minutinho de sobra, com o livro na mão. E... Posteriormente, né, essa questão sobre o estágio, acho que no início do 4º ano, fiz um pedido a um professor, um jovem professor também,
que era, na época, acho que há pouco tempo já tinha iniciado, foi aluno da Unigran e estava dando aula, o nome Joey Greff Filho, né, que é hoje, por coincidência, hoje, coordenador do curso de Direito, e ele, como meu professor, eu falei, professor, o senhor tem algum espaço lá no seu escritório? Como todos os alunos fazem, né? Tem um espaço no seu escritório para estágio? E ele falou, tenho, mas eu não remunero, né? Meu escritório ainda é novo, então eu não tenho essa remuneração. Mas eu falei, não, mas eu não quero remuneração. Eu quero viver, quero saber o que é esse ambiente de um escritório de advocacia, o que é advocacia, e é isso que eu quero. E ali comecei, né? Foi uma experiência muito produtiva, ganhei um amigo, um irmão, que é o Joey, e ali aprendemos muito juntos, né? Porque ele tinha recém-formado também, tinha uma história bonita de vida também, e, enfim, ele era, apesar de ser militar, ele logo depois saiu, que ele era tenente dos temporários, né? Então, assim, foi muito legal esse período de estágio, e acredito que antes de eu terminar meu curso, acho que uns 6 meses ou mais de terminar o curso, eu já tinha me tornado sócio do escritório, né? Dei bastante trabalho para ele, porque, na verdade, como ele foi um período que na Unigran estava tendo o mestrado daquela primeira turma, né? E aí ele cobriu muitos professores. Então, ele dava aula de ambiental, de agrário, penal, e aí ele teve que se afastar um pouco do escritório e eu assumi ali uma retaguarda dele, então foi muito interessante. Professor Dr. Joey Greff, que, aliás, Greff, eu já te convidei e você vai vir aqui no Mundo Jurídico. Faço questão que as pessoas conheçam mais essa história. O professor Joey Greff, em conjunto com todo o corpo de docentes da Unigran, do qual muito me orgulho ter sido formado lá, junto com o professor Renato também, que é o diretor do curso de Direito, vocês estão de parabéns porque levaram a Unigran ao nível máximo de reconhecimento nas notas nacionais, sim, né? Sim. A Unigran hoje está entre as 10 maiores, melhores universidades de direito do país, sim, né? Sim. Então, sem dúvida, é uma história que a gente precisa contar aqui no Mundo Jurídico, viu, Diego? Greff, você pode vir que não tem, não morde aqui não tem perigo, né? Não, e o Joey, ele é um cara espetacular. O envolvimento dele em tudo, né? E aqui não é nenhum tipo de afagar o ego dele, né? De forma alguma, mas como eu acompanhei, tudo que ele se empenha, ele se dedica, né? E antes mesmo, conheci algumas outras pessoas que conheceram ele, por exemplo, no Exército, disse que ele se empenhava lá como estava pronto para a guerra mesmo, né? Sempre. Então eu vejo isso, eu admiro essa determinação como a sua na defesa do direito. Eu acho que isso é muito importante, porque se você não faz aquilo o que faz com amor, é melhor não fazer, né? Então eu vejo isso no Joey e a Unigran, eu acho que é importante a gente destacar isso, a importância dela para a nossa região. Aqui não tenho procuração para falar dela, mas eu acho que é um registro importante, é que como eu convivo ali, eu sei a preocupação de ter um ensino de qualidade, né? Eu sei das reuniões que nós temos em período de férias, eu sei das reuniões que são de colegiado, né, dos docentes que são marcadas, a cobrança que nos fazem, e tem dentro dessa análise da instituição, a qual foi citada aqui, nós temos um índice que é de como o aluno ingressa na Unigran e como ele sai, né? E a Unigran é um dos primeiros lugares nesta alteração daquele acadêmico que ingressou, que pelo fato de ser uma instituição particular e ter aí uma concorrência menor nos vestibulares, nós recebemos um aluno que, por vezes, tem muita dificuldade em ler e em escrever, e nesses 5 anos a gente consegue colocar ele no mercado de trabalho, né? Ou seja, sendo aprovado numa OAB, advogando, talvez ingressando, sendo aprovado em concursos públicos. Então, isso é o meu maior orgulho de estar ali na Unigran, não só o investimento que é feito pela mantenedora, né, no tocante a valores, livros, equipamentos e tudo mais, mas principalmente nos resultados, porque eu acho que a academia ela serve para isso, né? O foco principal é o acadêmico, né? E então eu encontro ali, uma satisfação ver os meus alunos
do outro lado da mesa, né? E hoje eu já estou um pouco preocupado, porque 80% das minhas audiências do outro lado falam: oi, professor, né? Eu já estou ficando, o tempo já está indo, né? Então 80% das minhas audiências têm sido com ex-professores, né? Isso é um orgulho e acredito que ocorre mesmo com o Dr. Wander. Não, é um orgulho para a gente. Realmente. E aí eu fico imaginando a vida, já experiente, faz curso de Direito, começa a estagiar com do professor Joey, que é advogado criminalista, né? A atuação do Joey era criminalista. Sim. Eu imagino o desafio que deve ter sido, Jefferson, para você, no escritório de advogado criminalista, se tornar esse grande advogado processualista civil que a gente conhece e que a gente tem referência. Seguindo na nossa entrevista, Jefferson, eu te pergunto, como que foi esse momento de você se formar já como sócio no escritório do professor Joey, e aí a sua atuação profissional? Quais são os primeiros desafios? Como foi esse momento? Como o Dr. Wander falava no bloco anterior, sobre essa questão de ingressar no escritório com uma tendência criminalista, foi exatamente isso, né? Íamos às delegacias, né? Íamos aos fóruns, íamos ao presídio, né? Eu tive essa vivência um pouquinho na área criminal. A gente tinha lá alguns parâmetros de atendimento na área criminal, assim, alguns tipos de delito a gente preferia não atender, né, independentemente de qual seja, mas a gente tinha, o Joey realmente ele tinha essa formação muito forte na área criminal. Então eu convivi com isso, mas exatamente por essa razão que eu fui para outros ramos, porque eu acredito que hoje os escritórios de advocacia, eles dificilmente sobrevivem sobre uma área só, né? Nós temos algumas exceções exitosas, né? como o caso do Dr. Wander, mas em algumas situações a gente não consegue manter-se numa área só, né? Ou melhor, essencialmente em uma área. Então, aí que eu abri o campo para o âmbito civil e trabalhista também. Iniciei nas ações trabalhistas pelo trabalhador, ou seja, pelos reclamantes, tive ações desse tipo, e hoje, basicamente, eu trabalho só para empregadores, né? Tem algumas empresas com as quais a gente tem contrato, então eu atento no âmbito civil e trabalhista também, mas já patronal, né? Então, isso, eu tive que desenvolver essa habilidade, né? Mas o mais interessante disso, e não vou dizer engraçado, porque de graça não tem nada, mas eu acabava colocando o Joey em situações difíceis, né? Porque como eu ainda não tinha minha OAB, porque eu ainda não tinha me formado, então ele tinha que ir para as audiências trabalhistas, né? E aí eu tinha que estar do lado, né? Como estagiário ainda, tentando auxiliá-lo nas audiências. Mas o Joey é muito versátil e até uma das qualidades dele é essa. Ele peticiona muito bem, ele tem postura de advogado, é ético, é honesto. Então, isso, eu tive uma escola muito boa ali dentro desse estágio, né? Porque, e essa questão também de ser versátil, né? E isso ele demonstrou muito. Ele falou: você vai me colocar numa audiência trabalhista hoje? Eu falei: vamos para uma audiência trabalhista. Então, Jefferson, você tocou num ponto que a minha percepção, e eu acho que é de muitos, é que a Justiça do Trabalho sempre foi a porta de entrada da advocacia. Sim. Porque o jovem se forma e como a demanda trabalhista é alta, e aí e as ações, nós estamos falando em 2004, por aí, 2003, 2002, você protocolava uma ação em 60 dias, não, menos. Sim, em 30 dias tinha audiência inicial, em 60 dias tinha sentença. Então, ali já se fazia um acordo, então o proveito era muito rápido, né? Sim. Era rapidamente você tinha um resultado econômico e para quem está começando é importante. Como que você vê essas alterações da Justiça do Trabalho com a reforma trabalhista, que tende a diminuir muito o número de processos, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista profissional para o advogado, tende a fechar as portas desse início profissional de quem está começando, né? Sim, é importante, que bom me deu essa oportunidade de falar sobre esse tema. Primeira observação feita sobre a questão do início de carreira dos advogados, eu fiquei 7 anos no estágio da Unigran, estágio prática trabalhista. Foram 7 anos. E eu destacava exatamente isso. Eu tive muito cuidado com os meus alunos
de prepará-los para a advocacia trabalhista inicialmente, né? Sabendo desse retorno rápido, né? E eu tenho e sempre observo nos meus acadêmicos, que a importância de você ter um rendimento e conseguir se manter no início de carreira. Porque a gente, infelizmente, temos alguns exemplos tristes acerca da dificuldade que os colegas têm de manter seus escritórios, né? E eu sempre falei que a advocacia trabalhista era um bom início, né? Independentemente do que poderia ocorrer, exatamente por essa celeridade, não só na prestação jurisdicional, mas também de retorno imediato das demandas. Então, eu sempre destaquei isso. Me recordo que nas minhas aulas eu fazia cálculos, né? O que hoje, não sei se outros cursos ainda o fazem, mas eu apresentava como fazia uns cálculos detalhadamente, né? Até com valores centesimais para as horas extras, assim, né? Tipo, porque agora tem 60, né? 60 minutos, não é 100. Então, eu ensinava até esses detalhes para eles, né? Então, eu achava muito interessante esse início. E, realmente, eu sou um admirador da Justiça do Trabalho. Eu tenho um respeito enorme pela Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ali eu vejo que a preocupação dos magistrados com a solução desses conflitos entre capital e trabalho, é muito caro para eles, ou seja, é muito importante para eles. Então, eu vejo essa preocupação. E não apenas desse ponto de vista, também do ponto de vista processual. Porque eu, como professor também de processo civil, eu verifico que nós importamos muitas coisas do procedimento da Justiça do Trabalho, né? Essa busca da celeridade. Então, muitos dispositivos que nós temos hoje dentro do processo civil, ele vem lá do procedimento trabalhista. Então, eu tenho esse respeito muito grande pela Justiça do Trabalho, pelo processo do trabalho. Mas já entrando no questionamento final sobre as alterações, eu tenho um ponto de vista, acompanhei suas colocações, suas palestras sobre a reforma trabalhista e ouso aqui, não vou discordar, né, pontualmente, mas eu tenho outros olhos, né, eu tenho uma percepção diferente. Em que sentido? Algumas regras que foram alteradas de direito material, eu vejo que pode trazer uma adequação dessa relação trabalhista, né? Em que sentido? Eu não vejo como, vamos dizer assim, se acabar com os litígios trabalhistas. Isso nunca vai acontecer. Porque se uma lei pudesse alterar a conduta, a honestidade, o caráter das pessoas, né, isso ficaria ótimo, porque bastaria se editar uma lei, acabaríamos com corrupção, acabaríamos com tudo. Então, a visão que eu tenho da reforma, eu acho que ela veio modernizar, e aqui nós não vamos pontuar, pelo menos hoje não, talvez podemos, numa outra oportunidade, discutir isso, mas eu vejo que pode trazer alguns benefícios. Assim, de um ponto de vista sem maior aprofundamento, eu vejo que ela pode auxiliar. Em que sentido? Eu vejo que quando a gente tem um conflito trabalhista, nós temos a tendência de um próximo contrato de trabalho daquele empregador, ele ter um receio do que pode acontecer com ele, né? Então, quando você talvez determina alguns conteúdos que a norma traz, fica mais fácil de contratar. Eu acho que ele tem uma previsibilidade, tem um menor risco. Posso aqui dar um exemplo? Não é o tema hoje, mas eu vou trazer um exemplo aqui. Com relação, talvez, da minha análise da reforma, eu vejo que, entre aspas, um prejuízo maior foram as horas em itinerário, né? Ou seja, aquele tempo de percurso, onde o empregado leva da sua casa ao trabalho e o retorno. Esse, não sei se é a opinião do Dr. Wander, mas talvez seja o maior prejuízo no tocante ao direito material, né? Eu tenho uma opinião que talvez, até discutia isso, tivemos a sessão do TRT aqui, conversava com a doutora Isabela e a doutora Érica sobre exatamente esse ponto. Eu penso que é onde atingiu mais um eventual receita do trabalhador. Mas vamos imaginar a seguinte circunstância.
O Jefferson é empregado do Vander, em um local de difícil acesso, onde não é provido por transporte público, e o Vander oferece o transporte para o Jefferson chegar até o local de trabalho. Pois bem, nós estamos diante de uma possibilidade de incidência das horas em itinere. Esse percurso levaria 2 horas de ida, 2 de volta, são 4 horas. Mais as 8 horas diárias seriam 12 horas. 12 horas, né? Ou 13, porque é 1 hora de intervalo. Exatamente. Né? Mas vamos considerar as 2 de ida e 2 de volta. Tá. Assim, o intervalo. Exatamente. Teríamos um acréscimo ainda. Pois bem, do meu dia produtivo, que seriam 8, que eu trabalharia aqui na Joaquim Teixeira Alves, retornaria para casa, em meia hora estaria em casa. Eu levo 4, 5 horas a mais do meu dia. Isso para o empregador é um desgaste enorme. Pois bem, por isso que tinha essa visão jurisprudencial acerca das horas em itinere, também positivada na questão, em algumas questões de caminho do trabalho. Pois bem, vamos imaginar naquele contrato que falávamos, onde o Vander era o empregador e o Jefferson seu empregado. Eu teria isso às 4 ou 5 horas de trajeto. Nesta nova configuração, vamos pensar que o contrato iniciou agora, eu teria aí 13 horas do meu dia para receber apenas 8. Um prejuízo, claro. Mas o Jefferson tem a possibilidade, de repente, de encontrar um posto de trabalho na cidade onde teria um valor menor, porém com menos desgaste. E se talvez fizéssemos uma conta, estaríamos dentro de um valor aproximado. O que pode acontecer com o Vander? O Vander pode ter uma dificuldade em encontrar trabalhadores para a sua empresa, lá em um local de difícil acesso. Então, essa dificuldade em encontrar pessoas para movimentar a sua empresa pode gerar o quê? Um raciocínio para o Vander da seguinte forma: eu não estou encontrando quem queira trabalhar por mim para receber o mesmo salário, né, que tem na cidade, por um trabalho em que tem um horário de trajeto. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que remunerar mais, vou ter que pagar melhor. Isso é imediato? Não, mas eu acho que pode acontecer. Né? Eu sei que é um início, então eu vejo que aquele empregador que tem um local de difícil acesso, ele pode encontrar dificuldades em contratar alguém se ele não tiver uma remuneração. Esse é um ponto de vista, né? Não, e é um ponto de vista interessante que eu nunca tinha ouvido e me faz pensar. Eu, particularmente, como é meio público e notório... Tem uma posição diversa? Não, tenho uma posição com todo respeito. Mas não é o caso, não é objeto da entrevista. Mas sim, faz raciocinar. O que atrapalha as condições materiais que atrapalham essa perspectiva nesse momento é a economia muito fraca, né? Sim. Porque são 14 milhões de desempregados, então o pessoal está tentando se ativar de qualquer jeito. Mas você citou um ponto aí que é importante. Agora, com o novo parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, as iniciais têm que vir com valor... valores aí tem uma discussão se é liquidado ou é estimado. Mas tem que vir com os valores. Então, essas aulas de cálculo, tem uma passagem na minha vida, o professor Paulo Ralim, da MASE, me ligou e falou assim: Vander, você domina cálculos? Aí eu falei assim: por quê? Se você dominar, você vem dar um curso aqui no Damásio. Aí eu falei: quanto tempo tem para me preparar? Ele falou: 6 meses. Eu falei: sou fera dos cálculos. É porque eu ajudo. Isso é um trabalho, mas eu já tinha dado também em contábeis. E eu, como você, eu tinha essa particularidade. Quando eu dava direito de trabalho para contábeis, eu calculava tudo. Sim, eu já tinha uma boa intimidade. Né? Porque nós temos que ter esse cuidado, porque por vezes pode acontecer de você ingressar numa demanda já em fase de execução ou, de repente, na fase da liquidação. E se você, como advogado, não souber, ou você contrata alguém e nem sempre o teu cliente está disposto para arcar com isso. Então, eu acho que é importante. E apenas, se me permite, repito, não é hoje o nosso debate, podemos marcar uma conversa sobre essa questão da reforma, mas eu gostaria só de dar mais um exemplo que eu achei interessante. Eu sou cliente de um posto de combustível e lá chegando eles me chamam de professor, porque o dono foi meu aluno. E aí tem que dar desconto pro professor. Exatamente.
E aí eu chego, os frentistas lá, todos, ô professor, né? Todo mundo me chama de professor, até os funcionários. E logo que entrou em vigor a reforma, eles falaram, professor, estamos preocupados e tal, aquela coisa toda. Eu falei, ótimo, vamos lá. Logicamente não vou citar nomes aqui, mas ele falou, olha como que funciona. Eu abasteço aqui já há anos. Então, o que eu observo aqui? Você é frentista, não é? Sim. Mas eu já vi você no caixa. Eu trabalho no caixa também. Mas eu já vi você limpando o carro também. Não, eu limpo o carro também. Eu já vi lavando o carro. Eu também lavo o carro. Eu falei, caramba, você faz bastante coisa aqui, né? Bombril. Exatamente, faz tudo. Eu falei, caramba, rapaz, é legal isso aí. Mas vem cá, quando o fulano, né, que é o dono, né? Quando ele lhe contratou, ele falou que você lavaria carro? Falou. Ele falou que você abasteceria? Falou. Ele falou que você iria funcionar no caixa também? Falou. Ele falou que tudo que eu vi você fazendo, ele lhe informou no começo? Informou. E aí ele falou a proposta de salário. Sim. Você achou boa? Sim. É boa hoje? É boa. Pronto. A reforma, ela tem essa visão. Ou seja, no momento da contratação, vão lhe expor qual que é a sua atividade, independentemente do local dentro da empresa que você vai trabalhar. Ele fez uma proposta de salário, você aceitou, achou boa e continua achando. Então é isso. Porque o que acontecia com o contrato anterior? Num eventual rescisão contratual, lá na Justiça do Trabalho você ia dizer que trabalhava no caixa, que lavava carro, que ia pedir fazer uma pretensão relacionada à acumulação de função. Pedir uma indenização, que hoje está em torno aí de 20% a 30% da sua remuneração. Então, e por vezes, você talvez nem saberia disso, porque era uma posição jurisprudencial que trazia o direito a você. Então, isso para o empregador é uma insegurança. É uma insegurança jurídica, porque quando ele contratou, ele estava ciente de que você faria tudo isso e não haveria essa acumulação. E isso, na nova legislação, autoriza-se fazer um contrato onde você teria ciência disso tudo e, obviamente, não teria essa surpresa lá na frente. A rigor... E perdão, assim, só uma questão importante, logicamente respeitado suas insalubridades, sim. Né, todas as questões relacionadas aos adicionais, né? Tudo isso deveria ser levado em conta. Mas, assim, foram pontos que eu achei interessante. Ele falou, entendi. Eu falei, mas vamos ver depois que você sair, se a tua reclamação como vai vir, porque o teu contrato é antigo, né? Não, a rigor, o acúmulo de função ele tem como pressuposto a alteração contratual lesiva. Então, se não houver uma imposição unilateral do acúmulo no curso do contrato, já antes da reforma, aí você vai falar, mas a alegação é uma coisa, o direito é outra. Uhum. Então, vem aquela confusão. Mas, Jefferson, eu não quero deixar de falar aqui, porque é o seguinte, essa história rica como advogado, como professor, mas também nós temos que destacar também a produção intelectual como professor. Porque eu estou vendo aqui, você já escreveu em várias coletâneas, inclusive tem trabalhos de destaque, e inclusive em conjunto com grandes autores nacionais. Então eu quero falar um pouco sobre as suas obras, sobre a sua participação nos livros que você trouxe aqui para mim hoje. Jefferson, você me dizia que está produzindo provavelmente um manual solo, correto? Como que você consegue? Porque o pessoal tem uma lenda que advogado não consegue publicar livro porque trabalha muito. Normalmente os doutrinadores ou são juízes ou são promotores, não porque trabalhem menos, mas porque como tem uma escala de horário, o advogado ele acaba trabalhando 24 horas, né? O juiz, o promotor, embora ele também leve sentença para casa, cota para casa, o fato é que eles conseguem organizar mais horário até pelo funcionamento do fórum. Como que você consegue escrever, advogar, dar aula? Conta essa mágica, porque quem está assistindo vai querer saber. Olha, na verdade a gente não trabalha realmente, ao chegar aqui, falava com a sua esposa, do pouco tempo que a gente tem às vezes para a família e o quanto o advogado sacrifica a família. Isso nos faz repensar um pouco a quantidade de trabalho. Porém, essa organização, e eu confesso minha desorganização, nós temos que... O que eu costumo fazer? Eu costumo fazer apontamentos, né? E depois desenvolver um texto. Porque o mundo acadêmico ele tem uma fonte
de problemas jurídicos, né? Porque você tem ali, hoje devo estar com, sei lá, próximo de uns 400 alunos, mesmo, não, menos um pouco, uns 300 e poucos alunos. Então, todos têm suas experiências e acabam fazendo questionamentos durante a aula que nos sugerem possibilidades de escrever. Porque, como o direito é muito dinâmico, nós sempre temos circunstâncias que podem ser melhor esclarecidas, como essas que acabamos de falar sobre os contratos de trabalho. Então, tudo sugere um debate, como falei lá no início da nossa entrevista, para fazer com que a sociedade evolua, para que diminua esses conflitos. Então, o que eu costumo fazer, falando dos temas inicialmente? Quando eu recebo um questionamento durante a aula, eu já faço, ao final da aula, faço uma anotação daquilo que eu penso que possa trazer como debate, né? E surgiu aí, já lá no começo, eu me recordo que eu estava fazendo uma pós-graduação em Constitucional e tive a honra de ser aluno do professor Francisco da Chagas, desembargador hoje, e também como colega de turma, o doutor Antônio Arraes, juiz, né, que hoje está em Bataguaçu, salvo o melhor juízo. E nós fizemos um artigo, lá em 2003 ou 2004, sobre assédio moral nas relações trabalhistas, né? E até foi publicado numa revista do próprio TRT, e lá ainda pouco se falava, em 2004, pouco se falava em assédio moral. Né? Que hoje já é conhecido. Já muito conhecido. E nós escrevemos isso, e ele, elogiavelmente, né, como falamos do tempo, na época ele fazia psicologia, porque ele também concluiu, é psicólogo, né? Apesar de ser juiz, ele concluiu o curso de psicologia. Então nós envolvemos ali questão jurídica e também do ponto de vista da psicologia. Ficou um artigo muito interessante, foi publicado no TRT, e também, há poucos dias até, foi interessante o que ocorreu, pitoresco o que ocorreu. Esse artigo, de vez em quando, é publicado em alguma outra obra, mas esses dias recebi uma publicação pelo serviço que eu pago para acompanhamento dos processos, um processo de Nova Andradina. Eu falei, mas Nova Andradina, eu não tenho processo Nova Andradina. Olhei a publicação, falei, mas... A referência na sentença do nosso artigo. Olha que isso é muito legal, né? Um magistrado utilizar o seu texto para fundamentar a decisão. E citou tanto o meu nome quanto o doutor Antônio Arraes. Mas o pitoresco é o seguinte, né? Quando eu olho o nome das partes, quem que era? O réu, que havia, naquela hipótese, sido condenado, é uma empresa que eu atendo aqui em Dourados, né? Ou seja... Peraí, doutor! O meu artigo foi utilizado para fundamentar uma condenação de uma empresa a qual eu atendo em Dourados, né? Eu falei, poxa vida... Aí eu falei, eu não sei se eu fico contente ou eu fico preocupado, né? Eu perder o cliente. Mas assim, então eu vejo que isso é muito interessante, né? Independentemente do que ocorreu naquela hipótese, essa empresa é muito conceituada e respeito muito e vejo a qualidade dela, mas é uma hipótese, até liguei para o jurídico central para falar, olha, teve uma ocorrência aqui, né? Então, para que não haja surpresa, foi uma produção científica que acabou sendo utilizada. E voltando à questão dos temas, eu costumo orientar algumas monografias na Unigran, e isso ajuda muito também na produção científica. Eu procuro levar para os alunos temas que não são debatidos assim cotidianamente, né? Quando me procuram para assédio moral, eu falo, isso já foi, né? Já se falou muito. Então eu sempre trago temas que contribuam com a sociedade, né? Esse é o ponto. Eu acho que a nossa produção não pode ficar limitada a conceitos já tratados e por vezes quase esgotados, né? A gente sabe que para esgotar um tema é muito difícil, porém a gente tem que abrir outras frentes de discussão, que de repente você acaba encontrando soluções de problemas havidos aí nas relações jurídicas que dentro de uma academia você sugere aí e acaba tendo essa parte interessante. E o tempo para se escrever é aquilo que eu digo, eu pego um pedacinho, vou ali, escrevo um parágrafo, gravo alguma coisa no áudio para não esquecer e vai indo. Vai indo. E aqui eu estou vendo aqui transformações do direito contemporâneo, uma análise multifacetada do ordenamento jurídico brasileiro. A sua contribuição aqui é falando sobre...
E tem um tema bem interessante, Dr. Wander. Eu confesso que a minha pesquisa, neste caso específico, foi até no mestrado, quando eu fazia o mestrado. Uhum. E, primeiramente, observando, essa coletânea que foi feita foi com professores e discentes do curso de Direito da Unigran. Então, tem vários artigos, ficou uma obra muito bem construída. Foi o professor Fernando Machado que Já coordenou. entrevistei aqui no Legal. Professor Fernando Machado, também teve aqui a coordenação do professor Joe e do professor Renato, que são coordenadores e diretores do curso, e ficou uma obra muito interessante exatamente por essa visão aí multifacetada, como o próprio título da obra sugere. E aqui teve um tema que me incomodou nessas questões que eu digo de relações jurídicas havidas na sociedade, que me incomodava, sempre me incomodou, que é a questão de contratos que nós temos muitos aí no cotidiano, que são os contratos de locação. Por vezes eu me divirto um pouco, que o professor Renato, como todos sabem, exímio advogado na área de locação, né? Na área imobiliária e de locação. Então, sempre que eu falo para ele, doutor Renato, né? Na verdade, eu falo Renato, né, que a gente é amigo, eu falo, Renato, tem um tema assim, ele falou, Jeff, você já vai vir me falar de fiança em contrato de locação? Você já vai me falar de contrato de locação, né? Porque, obviamente, que no momento eu não tenho contratos com imobiliárias, então, obviamente, advogo contra as imobiliárias em algumas situações. Não são lá muitos casos, mas... E aí me sugere alguns temas. E no caso específico, e acho bem interessante, e até para o debate, porque confesso que não vi nenhuma ação, né? Não vi nenhuma ação com o contexto que eu trouxe nesse trabalho, que é a seguinte, imagine uma situação onde um contrato de locação é feito e eu, Jefferson, sou o fiador. E, de repente, eu verifico que o locador não vem recebendo os aluguéis e não se movimenta para receber esses valores. E o locatário, por sua vez, está em berço esplêndido, porque não precisa pagar o aluguel e o locador não está cobrando, nem administrativamente e nem judicialmente. Ou seja, morando sem pagar, e o locador, talvez pelo poderio econômico, fala, não, aí é uma poupança. E é uma poupança mesmo. Que o fiador vai pagar. Que o fiador vai pagar de qualquer forma, porque ele não é protegido, se nós observarmos lá o artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009 de 90, que é a Lei do Bem de Família, a fiança em contrato de locação é uma exceção. Ou seja, eu posso ter um único bem, ou seja, meu bem de família, e esse bem ser penhorado numa dívida de locação. Né? Então, o locador com certeza vai receber. Né? Vai receber, não tem como não receber. A não ser se o bem, aquele imóvel, não seja o suficiente para pagar a dívida. Mas normalmente o fiador terá o prejuízo da perda do imóvel. Terá o prejuízo. E aí, qual que foi o conteúdo desse artigo? Que, confesso, não vi ninguém escrever sobre, e aqui não é nenhum tipo de autopromoção, mas, na verdade, não, é aquilo que... Mas me permita, o ineditismo jurídico mostra como a vanguarda do direito pode ser pensada na nossa região. Sim. É um mérito você discutir questões inéditas, não tenha dúvida disso. Sim. Eu gosto desse caminho. Né? Sempre lá na Unigran, as monografias sempre falam, você vai escrever sobre isso. Vou te dar um tema aqui. Né? Inclusive, nessas sessões do TRT, me surgiu um tema que, se me oportunizar, ainda hoje falo aqui para o debate. Até acredito que nós nos encontramos lá no evento e eu falei alguma coisa. Daqui a pouco, possivelmente, o doutor vai lembrar. Mas vamos concluir essa questão sobre o artigo, que é interessante. Aqui o que eu tratei? Sobre o interesse processual do fiador em propor uma ação para rescindir esse contrato onde locador está inerte e locatário está inerte. Ou seja, locatário não paga, está tranquilamente ali, morando na sua casa sem efetuar o pagamento, e o locador também não se movimenta para receber os valores. Ou seja, você tem ali um contrato que inicialmente você ingressou imaginando todos os princípios da boa-fé, ou seja, imaginando que um ofertou um bem, o outro vai trazer a sua contraprestação, que é pagar o aluguel. De repente você vê o locador
aguardando o final para pegar o seu bem de família, e o locatário residindo sem problema algum. Então, eu visualizei aí uma possibilidade, uma demonstração do interesse de agir desse fiador na rescisão desse contrato. Seria uma hipótese de causa supralegal de substituição processual extraordinária. Sim, talvez nem tanto. Talvez nem tanto. Porque, na verdade, ele como parte, porque o fiador ele é um contrato acessório. Mas, normalmente, o que acontece nos contratos de locação? Ele assina como devedor principal. Então, ele é igual. Ele é não parte. Não seria nem substituição processual. Ele é igual. Ele é igual. Só que ele é um igual, que, perdão o termo, só vai se ferrar. Só vai ver o prejuízo. Só está participando para absorver o prejuízo. Então, diante dessa circunstância, eu verifico que é um prejuízo sério. Por vezes pode levar o seu único bem, aquele que você talvez levou uma vida para adquirir. E talvez na demonstração dessa inércia das partes, dos outros contratantes, que, repito, são todos partes iguais, porque quando ele assina, ele renuncia ao benefício de ordem, assina como devedor principal e acaba tendo um risco com o seu patrimônio. Então, eu vejo aqui, tracei algumas linhas, é um texto curto, mas acredito que traz aí pelo menos os elementos para se sugerir uma discussão, né? E acho interessante esse debate. E aqui, essa obra densa, muito bem elaborada pelo professor Ney Alves Veras, de Campo Grande, né? Isso. Professor Ney de Campo Grande, sim. Com o prefácio do professor Fred Didier Júnior, comentários ao Código de Processo Civil. Aqui o senhor aborda, o seu capítulo é sobre ação monitória. Ação monitória. Aí é uma obra essencialmente técnica, sim, que você discute o conteúdo da ação monitória. Sim. Eu acredito, não sei se já estão lá, para quem quiser ter acesso a esses livros, onde que eles podem adquiri-los? Este da Unigran, eu acredito, eu tive até esses exemplares, gostaria até de lhe ofertar, mas infelizmente é o que eu guardei para mim, né? E alguns eu fiz, porque não foi elaborado com o intuito de essa obra de comercialização. Acredito que alguns professores ainda tenham, né? Eu já não tenho, porque eu acabei ofertando, não vendi nenhum, ofertando para amigos e alguns eu sorteio para alguns alunos. Mas acredito que essa informação eu não vou conseguir lhe passar, mas na biblioteca da Unigran foram doados alguns para a biblioteca da Unigran, e vou ver se tem alguma versão digital para que possa ter acesso. E o código comentado, ele já está esgotado, né? As que foram feitas já foram esgotadas. Salvo engano, tem um livreiro de Campo Grande, que é o Alberto, que, fazendo um merchan aqui, né? Mas é o Alberto de Campo Grande, ele tinha alguns volumes com ele, mas é uma obra muito interessante, que nós temos, como o Dr. Wander falou, renomados doutrinadores. Eu apenas sou um intrometido aí, né, no meio dessa obra, mas eu fiz uma abordagem, Dr. Wander, aqui não querendo, repito, autopromoção, mas eu fiz uma abordagem diferente dos doutrinadores tradicionais. Depois, se tiver oportunidade de ter acesso, eu fiz uma abordagem toda outra sobre a monitória. Eu vejo que ela teve uma alteração substancial. Eu vejo que, talvez pelo pouco tempo da doutrina, né, porque o código aí entrou em vigor em 2016, é de 2015, mas entrou em vigor em 2016, estamos aí com 2 anos e pouco. Talvez ainda os doutrinadores não vivenciaram plenamente a aplicação da monitória, mas eu vejo que teve uma alteração profunda, e nos manuais, nas doutrinas que eu acompanhei, eu vi que não trouxeram esse debate detalhado da monitória. Fizeram uma visão da monitória como era no Código de 73. Entendi. E se me permite fazer apenas um comentário sobre e deixar a reflexão, que esse programa é muito bem assistido, não apenas, né, pela população em geral, mas também por colegas advogados, enfim, os colegas operadores do direito, e fica aqui um tema para reflexão. Nós temos uma previsão, como tinha no código anterior, de que para legitimar o autor a propor uma ação monitória, ele deveria ter uma prova escrita, né? Então, a base da monitória na legislação anterior era a prova escrita. Tendo uma prova escrita, elaborava uma petição inicial, quase que automaticamente
o magistrado, verificando que aquela prova escrita, que não necessariamente um título extrajudicial ou até mesmo com assinatura do devedor ou qualquer coisa desse sentido, ele já expedia o mandado para pagamento ou entrega. Pois bem, isso era o que dizia o artigo 1102 do Código anterior, dizendo que a petição inicial estando devidamente instruída, o juiz determinará a expedição do mandado monitório. Ponto. Hoje nós temos lá no artigo 701 um texto muito diferente. Já com a redação do novo Código de Processo Civil de 2015. De 2015. O 701, ele traz um texto totalmente outro. O que ele diz lá? Sendo evidente o direito do autor... Dispensa a prova escrita. Não é nem nesse ponto. Ele ainda exige prova escrita, mas ele diz, sendo evidente o direito do autor, o juiz expedirá o mandado citatório, o mandado monitório. Então, nós não estamos mais falando da petição devidamente instruída como uma prova apenas. Está dizendo, sendo evidente o direito do autor. E como nós sabemos... Qualifica a prova. Exato. E como nós estamos falando hoje de tutelas provisórias, onde nós temos tutela provisória de urgência e de evidência, esse termo evidente não está ali por acaso. Nós estamos falando de uma alta probabilidade do direito do autor. Então, eu penso que os magistrados, até faço esse comentário, deverão ter mais cuidado na expedição do mandado citatório. Porque nós não estamos falando apenas de uma mera prova, estamos falando de que o direito do autor deve ser evidente. Nós estamos falando de evidência, que hoje é um instituto jurídico. Exatamente. Né? Então, aqui isso importa. Importa porque nós estamos diante de uma circunstância processual que pode dificultar muito a vida do réu. Porque a partir do momento em que ele reconhece uma evidência, ele retira o efeito suspensivo da apelação. Uhum. Ele dificulta a prova, porque a partir do momento que ele reconheceu a evidência, o ônus da prova recai ao réu. Então, nós temos circunstâncias processuais gravíssimas para o réu. Então, a monitória hoje, penso, é totalmente outra. Diante de vários debates que tem aí. Dr. Jefferson, meu querido amigo Dr. Jefferson, você sabe que tem um momento desse programa que eu fico super chateado, porque aqui eu sou o diretor, ele é que manda, assim, entendeu? Quem manda lá, né? É o diretor que manda e a gente obedece, e eu sou obrigado a colocar os entrevistados numa saia justa. Não é que eu queira, viu? É tudo o diretor que manda. Então, agora nessa TV, que está onde, diretor? Está aqui? Essa TV que vai sair aqui, que você está vendo, eu vou bater aqui e vai aparecer um tema: greve dos caminhoneiros, Dr. Jefferson. O que o senhor me diz sobre a greve dos caminhoneiros? Mas essa está muito fácil, né? A gente vê que está fácil. Tive que vir de bicicleta hoje para cá, né? Dá bom ir embora de bicicleta. Você não dá uma carona na sua bicicleta? Vou ter que colocar uma carriolinha atrás, porque não tem um banquinho de trás. Não tem banquinho. Olha, realmente é um tema espinhoso. Eu nunca... eu tenho como postura nunca me omitir diante de situações, né? Eu sempre tenho a minha opinião, não costumo veiculá-las, né? Até mesmo por não ter, por vezes, tempo do debate, né, em redes sociais, mas para os meus alunos, para a minha família, para os meus amigos, eu sempre me posiciono. Acho que isso faz parte, principalmente nós que somos formadores de opinião, né? A gente está dentro de uma sala de aula, a gente está numa audiência, normalmente tem os debates extra-processo, né, que a gente acaba opinando. E, assim, eu, apesar de não ter me inteirado exatamente dos motivos, no sentido técnico, né, dessa greve, que já estão até tipificando como lockout, né, ou seja, entre aspas, a greve do empregador, né, e pode até trazer repercussões graves para esses empresários, se é que existe. Eu vejo da seguinte forma, e aqui eu não sou filiado a partido, nunca fiz campanha política para ninguém, não estou dizendo que não venha fazer. Que é o meu caso também, as pessoas confundem você ter posição sobre as coisas com filiação partidária. Exatamente. É absolutamente diferente. Exatamente. E admiro sua postura, né? Tenho acompanhado sua vida não só profissional, como também de defesa dos trabalhadores, enfim, e não enxergo com visão política da sua postura, né? Com todo o respeito, não querendo entrar, mas eu tenho acompanhado, não tenho essa visão, eu pelo menos não tenho. Mas o que eu
qual que é a minha colocação nesse sentido de não ser partidário? Porque a minha visão é de que estamos em um momento de exceção. Em tudo. Nós estamos diante de uma situação, o Brasil está numa situação em que não é normal. Tivemos momentos anteriores com situações também excepcionais? Tivemos. Mas eu acho que nós estamos em um momento em que nós temos uma consciência coletiva muito mais forte. Eu penso que hoje a população está muito mais cobrando os seus direitos, eu penso. Hoje nós temos um aumento dos acadêmicos. Hoje nós temos muito mais pessoas com seus cursos de graduação. Nós temos essa internet que é uma maravilha, por vezes alguns deslizes, mas que informa muito bem. Hoje nós temos um número de smartphones que traz informações pelo WhatsApp. Não vou dizer que todas são reais, que todas são verdadeiras, que todas são qualificadas. Então nós estamos diante de um novo momento do Brasil que também traz um ônus ao cidadão. Eu acho que nós não podemos ter uma visão, como se diz, no senso comum, e tentar procurar um pouquinho mais a causa das coisas. Porque, independentemente de quem esteja no governo, tem que ter um governo. Tem que ter um governo. E dentro dessa perspectiva, nós temos que trazer para nós um pouco de responsabilidade. O que eu estou fazendo no meu país? Eu estou contribuindo, estou torcendo contra, o que eu estou fazendo? Então, por que eu fiz essa volta para falar sobre essa greve denominada greve dos caminhoneiros? É que nós temos que ver até que ponto é possível uma alteração de valor de combustível, né? Até que ponto a desoneração tributária do combustível vai ou não trazer um benefício para todos. Porque a partir do momento em que você tem uma redução tributária do combustível, esse dinheiro que não vai entrar do tributo vai faltar na saúde, vai faltar na educação. Então nós temos que ter um pouco de cautela aí. Não é simplesmente tirar um tributo daqui para de repente criar outro ali. De toda forma vai acabar trazendo alguém vai sofrer e logicamente serão quem? Seremos nós. Então eu acho que tem que ter um pouco de cautela. Eu acho que toda paralisação, todo movimento é legítimo, todos defendem como nós defendemos nossa advocacia, como nós defendemos nosso ponto de vista, tudo é legítimo, tudo é legítimo. Agora, eu só, assim, repito, não querendo tomar partido nenhum, nós temos que ter muita calma. Eu acho que é um momento de calma, de reflexão e devemos encontrar uma saída. Apenas para concluir, eu tenho um amigo em Campo Grande e parceiro, que é o Dr. José Luiz Riquetti, que é advogado. Ele fez um MBA na Rússia. Ele é advogado, mas ele tem também ávido aí na academia, gosta muito de estudar. E ele fez um MBA na Rússia. E por lá ele teve o conhecimento de como funciona aquele país. E ele diz que, num momento como este, que nós estamos vivendo, o governo, quando se vê pressionado por alguma crise ou algum problema, ele não se fecha. Ele chama a academia. Então, ele não resolve do ponto de vista apenas político, mas ele chama pessoas com conhecimento técnico sobre aquele tema. Você entendeu? Ou seja, o governo teria que buscar dentro, e não vou dizer na academia A, B ou C, mas ele deveria buscar pessoas técnicas e não contratar. É um chamamento. E aí, quando eu falei que cada um de nós temos que contribuir. Exato. Né? Então, eu acho que deveria chamar a academia e pessoas que têm conhecimento sobre isso para dar opinião. Não estou dizendo que ele vai definir o rumo do país, mas ele vai trazer a sua opinião para tentar resolver um problema desse que traz... É muito grave. Eu vi hospitais sem gás, né? Não sei se chegou a ouvir isso na Globo News, que estão coibindo uma passagem de um botijão de gás. Então, eu acho que talvez o movimento está perdendo um pouquinho e logo perde a legitimidade, penso. Né? Vamos acompanhar o desencadeamento. Mas aí, a próxima... Olha lá, veja como é o diretor. Responsabilidade civil por postagens na internet. Como que é? Ótimo tema, né? Eu sou muito zeloso com isso, né? Eu tenho muito cuidado, porque um texto pode ser lido pelo Jefferson de uma forma
e pelo Wander de outra. Exato. Né? Então, acho que nós temos que ter muito cuidado, né, nesse momento de... E como hoje falava dos smartphones, que todo mundo tem, né? Cada criança tem 2, né? A gente briga com isso, mas todo mundo está publicando e parece-me que é um caminho sem volta, né? E aqui não vou falar que é bom ou ruim, mas é a realidade posta. É a realidade posta que, e repito, nós vamos ter que tirar as arestas, melhorar esse instrumento, mas eu vejo que o cuidado, porque não pode sair se falando qualquer coisa, né? Eu vejo algumas postagens agressivas, né? Acha que ali não tem dono, né? Não funciona assim. Hoje nós temos formas de encontrar essas pessoas que postam qualquer coisa e responsabilizá-las, né? Tivemos uma operação enorme já do âmbito criminal, no tocante à pedofilia. Nosso estado foi atingido por algumas detenções, prisões, na verdade. Então, hoje, a internet ela é mapeável, né? Ou seja, você encontra quem está escrevendo ou não. Então, nós temos que ter limites e vejo que o respeito pela pessoa não é só por estar na presença, tem que ser também no mundo virtual, né? E as pessoas acham que eu estou longe, o braço dele não alcança, né? Então, aqui eu vou dar a minha opinião desrespeitando dignidade, privacidade. Isso é um absurdo. E do ponto de vista criminal, apenas uma observação que eu acho importante fazer. Essa questão de pedofilia, de imagens e tudo mais, que foi uma operação elogiável, né? Eu verifiquei, do meu ponto de vista, não são esses apenas, né? Talvez aí foi 0,5% ou até menos do que isso que foram presos. Mas eu acho que foi uma operação didática. Em que sentido? Mostrar que está atento e Exatamente. Se pegou pessoas lá em Carapó, não sei se especificamente em Carapó. As mais variadas cidades do país. Do país. Então, lá naquela cidadezinha com 10 mil habitantes, teve prisão. Então, qual que foi o recado? É aquilo que eu estava dizendo. Estamos de olho. Nós encontramos onde você estiver. O pedófilo, ou talvez nem seja um pedófilo físico, né, mas apenas gosta, não sei se é a questão só da imagem, e aí é do âmbito criminal, seja um pedófilo apenas olhar essas imagens e compartilhar, mas nós estamos de olho. Então, acho que foi um ponto, além de tudo, pedagógico. Ou seja, ou você para, ou nós vamos bater na sua porta. Jefferson, que conversa descontraída, que conversa gostosa de se fazer, e o tempo passa muito rápido. Mas agora, caminhando para o nosso final, antes de você deixar a nossa entrevista, eu gostaria que você, pensando naquele jovem que está em dúvida se faz direito, se não faz direito, ou que entrou na faculdade de direito, está lá no meio do curso e está naquele momento de indecisão, sofrendo as agruras de quem está estudando, fazendo provas, ou mesmo aquele que se formou e está entrando no mercado de trabalho e entra nesse momento tumultuoso, nesse momento difícil que nós temos vivido na nossa sociedade. Eu queria que você, pensando nesse jovem, que nós somos muito assistidos pelos jovens, e como toda a comunidade jurídica, mas essencialmente por jovens e acadêmicos, eu me lembro que esses dias eu achei interessante que eu postei uma entrevista com o professor Flávio Martins, e o professor Flávio Martins é reconhecido no Brasil inteiro. Sim. E aí um acadêmico me mandou uma mensagem no privado assim: eu ainda vou ser entrevistado lá no mundo jurídico. Eu falei, com certeza, é uma questão de tempo só, porque eu tenho certeza que você será. Então, pensando nesse jovem e olhando para aquela câmera ali que está focada em você, eu quero que você deixe um recado para ele, uma mensagem dentro da sua experiência de vida tão rica, profissional, acadêmica, para que você possa estimulá-lo para o futuro. Obrigado. Eu me orgulho, como já falei na nossa entrevista, ter vindo aí de uma família que não tinha essa vivência jurídica, né? Apesar de ter participado de circunstâncias jurídicas, não tinha aí um profissional na família ligada a esse mundo jurídico. Trazendo a sugestão que nos fez o professor Wander, essa questão de estimular uma vivência nessa área jurídica, eu acho que o advogado ele tem que ter o dom de ser advogado.
nós não escolhemos. Como em qualquer outra profissão, se você se forma em um curso do qual você não tem esse dom, essa aptidão, você vai ser infeliz, não vai ser bom profissional e talvez não terá êxito financeiro, que muitas vezes é o objetivo que se busca. Desde o início da minha advocacia, eu nunca pensei apenas no financeiro. Eu pensava em desenvolver uma atividade, seja ela qual pudesse acontecer na minha vida, e acabei indo para essa área jurídica. E ali me despertei como um defensor dessa ideia de que toda a nossa sociedade passa pela área jurídica. Todos os eventos, como aqui nós tratamos na entrevista, passa pelo direito. Então, o que eu poderia deixar de sugestão, né? Não vou nem falar conselho, que isso é muito caro e muito perigoso, é que quando se buscar a formação acadêmica no âmbito jurídico, que tenha o dom, porque nós vamos passar por circunstâncias que nem sempre nos trarão gratidão, nem sempre nos trarão alegria ou, de repente, um retorno financeiro. O que você tem que pensar é que a busca de uma formação acadêmica na área jurídica é um calvário. Pense que o resultado financeiro virá da sua capacidade, da sua formação, da sua honestidade e da sua ética. Porque ser ético, nós temos que ter esse conteúdo de ética, é respeitar o próximo, é não mexer naquilo que pertence ao próximo, não tentar subir às custas de prejudicar um colega, não ser falso nas suas falas, não tratar com o colega de uma forma e ali atrás fazer com que o êxito dele seja às custas desta sua falsidade. Então, eu vejo que o dom na advocacia está nisso: sinceridade, honestidade e ética. Isso é muito caro, é muito difícil. Seria conteúdo, doutor Wander, para 1 ano de conversa. 1 ano de conversa sobre esses 3 temas que eu falei. E isso, a mim, é muito caro. Eu, como falava, vim de uma família humilde, perdi meu pai há poucos dias, até agradeço pela sua presença no velório dele, mas meu pai foi tudo isso, né? E para mim, eu continuarei sendo, independentemente de resultado financeiro, independentemente de qualquer circunstância da minha vida profissional, eu me manterei ético, honesto e fiel com os amigos. E o direito está aqui, está no meu sangue, e que alegria de poder tentar passar isso para os meus acadêmicos, e tenho visto ótimos advogados saindo da Unigran, éticos, honestos e fiéis aos seus princípios. Isso é o fundamental. E procure isso, faça por prazer, por amor àquilo que você escolheu, seja no direito, seja em qualquer outra área. Doutor Jefferson, muito obrigado. Obrigado. Desculpe por me alongar nas respostas, tá bom? Mas estou à disposição para outros encontros aí. Desculpe pela, talvez, a forma despachada e sem muito zelo aqui na imagem, mas eu tentei fazer esse papo gostoso, como nós já tivemos vários outros. Maravilha. Ok? Obrigado. E você esteve aqui conosco no Mundo Jurídico da Diário MS TV. Até a próxima.